Bom dia, pessoal, tudo bem? Que essa sexta-feira seja incrível e que a gente possa se encher de energia e ter um final de semana muito produtivo, junto com a nossa família, fazendo aquilo que a gente gosta, que isso é o mais importante, certo? Há duas lives atrás eu falei um pouco para vocês sobre o medo e a preguiça, dois inimigos muito fortes que a gente tem. Ontem eu falei da questão da permissão, né, de você se permitir fazer as coisas, você se permitir a ter as coisas, né, ser e ter. Você precisa ter essa permissão do seu coração, essa decisão para que você alcance seus objetivos. Então, se vocês não viram, volte, eu vou colocar nos cards aqui para vocês acompanharem a série de lives que eu estou fazendo aí, falando sobre esses assuntos de como a gente destravar a criatividade, de como a gente ir um pouco além dentro da marcenaria, não só com as técnicas e com o manuseio da madeira, mas sim trabalhando internamente, tá? Eu sou Ney Santos, quem não me conhece, sócio do Marcelo aqui na Oficina de Casa, e eu sempre fui o cara que está aí atrás das câmeras, bolando e criando tudo isso que vocês têm hoje aqui na Oficina de Casa. E vocês devem estar perguntando, né? Por que eu estou com o retrato desse cara aqui do lado? Porque o que eu quero mostrar para vocês hoje é que assim, o que o medo pode fazer com a gente, o que o medo pode atrasar a evolução de um dom, de um talento, o que o medo pode de repente bloquear a gente e não deixar com que a gente mostre aquilo que a gente mais tem dentro de nós. Né? De repente você não mostrar para o mundo ou não mostrar para as pessoas aquilo que você gosta, aquilo que você tem dentro de nós, tá? Esse desenho aqui é um desenho feito com lápis de cor e giz pastel, pastel seco, né? É um gizinho assim que com pó bem seco e depois que você passa você consegue esfumaçar ele com o dedo ou com o próprio esfuminho que a gente chamava na época, tá? Esse aqui foi tirado de um retrato do filme Caçada a Outubro Vermelho, com Sean Connery. Né? Inclusive desafio a vocês aí para vocês procurarem no YouTube, né? Caçada a Outubro Vermelho, Sean Connery, e vocês vão ver uma foto muito parecida com essa. Junto com isso aqui, eu tenho outros retratos aqui, outros desenhos que eu fui fazendo, né? Então aqui tem na época era o Sassamutema da novela, um retrato dele. Esse aqui foi feito da minha imaginação, né? Tipo uma cigana, né? Um desenho feito também com a mesma técnica, lápis de cor e giz pastel. Esse aqui também é um retrato bem bacana de um casal apaixonado. Né? Mas aqui eu fiquei de terminar a coroa dela e não terminei. Aqui uma técnica usando caneta hidrográfica, né? Daquelas bem grossas, né? Eu fiz duas técnicas aqui. Aqui é um cachorrinho, né? O retrato de um cachorro com a mesma técnica. Esse aqui é o Alf, o E Teimoso, né? Muitos de vocês devem conhecer. Retrato deles. Né? Aqui são dois retratos feitos com aquarela. Na época eu também gostava muito de pintar com aquarela. Né? Então fiz aqui um mais malucão e outro mais sombrio. Né? E aqui com grafite, né? Com lápis de... Então são desenhos assim que eu fiz e gosto de fazer, gosto muito de fazer assim. Mas eu confesso para vocês que fazem... Essa técnica aqui são cartões de... na época que eu comecei a trabalhar com agência de propaganda, né? Então eu criei esses cartões cartões de presente, cartões de Natal, né? Para ser vendido mesmo em papelaria, né? Então assim, por que eu trouxe isso para vocês hoje, né? Para justamente mostrar para vocês o que
o talento que às vezes a gente tem, o talento que a gente possui, né? A permissão que a gente nos dá da gente fazer as coisas, né? Então, por exemplo, isso aqui, esse material é um material que eu fiz, sei lá, dos 15 aos 17 anos, mais ou menos assim, né? Eu gostava de sentar, desenhar, ficava fazendo esses desenhos, aprendia técnicas diferentes, e era uma coisa que me trazia muita alegria, muita felicidade. Eu curtia demais fazer isso, eu passava horas fazendo isso, né? Só que por muito tempo eu escutei falarem, né, que tipo assim, mas ficar fazendo essas pinturas, ficar fazendo esses retratos não dá dinheiro, né, tá? Então, e eu escutei isso de diversas pessoas, tá? Não é só não é dos meus pais, não, muito pelo contrário, meus pais incentivavam, mas outras pessoas não incentivavam, achavam que, que bonitinho e tal, mas o que você vai fazer para ganhar a vida? Né? Então, o que acontece? O medo, né? Então, assim, às vezes você tem um talento dentro de você, você tem um dom, mas o medo, ou de repente a prestar atenção no entorno, né, nas condições em que você vive, fazem com que você abafe, ou seja, com que você paralise algo que era muito legal para você, né? Eu parei de desenhar anos e anos assim, né? Muitos anos assim que eu não pego e faço um desenho como esse. Eu posso dizer que já fazem aí uns 30 anos que eu não faço isso, né? Só que assim, eu tenho dentro de mim a certeza, eu tenho dentro de mim a convicção que se eu sentar e começar a desenhar, eu vou conseguir fazer. É óbvio, talvez os primeiros fiquem um pouquinho mais piores, né? E depois você vai aperfeiçoando novamente as técnicas e vai chegando naquilo que você acha legal, naquela perfeição, entre aspas, que você acha legal. Porque o perfeito também não existe, né? Porque toda vez que você chega perto dele, ele se afasta e você tem que estudar mais e assim vai, né? Mas o que acontece? O medo, ele me paralisou. Mas era o medo do quê? Era o medo do futuro, era o medo de ter que escolher uma profissão que me trouxesse, entre aspas, mais dinheiro. Então, assim, todos esses medos que foram colocando dentro de mim me impediram de fazer, de repente, uma coisa muito legal, né? Que necessariamente não precisaria se tornar uma carreira, mas podia se tornar um hobby aí para a vida toda, né? Quem sabe, assim, se eu tivesse continuado com a questão dos desenhos, tivesse continuado com essa habilidade, hoje eu poderia estar fazendo uma exposição, por exemplo, né? Eu acredito que a marcenaria, ela teria entrado na minha vida de qualquer jeito, porque eu realmente adoro a marcenaria, adoro fazer o que eu faço aqui, adoro ensinar vocês, então assim, ela teria entrado, né? Mas ela poderia também estar junto com esse processo de desenho, que é um processo que é bacana, é um processo que é legal, né? É um processo que, assim, por exemplo, hoje, eu não vou dizer para vocês que eu voltaria, vou voltar a desenhar, vou voltar... Não, assim, se um dia me der uma vontade de pegar e fazer um quadro bem bonito e tal, eu vou fazer, não tenho problema nenhum. Mas hoje eu prefiro expressar a minha arte na madeira, né? Prefiro fazer uma bela escultura, preciso fazer uma bela cadeira, um belo objeto. Eu prefiro expressar isso no 3D, né? Não no papel. Mas eu tenho, assim, mas dentro de mim tem essa questão, né? Que assim, foi uma coisa que foi paralisada, e foi paralisada por um cara que não é legal, não é bacana, né? Então, hoje eu consigo expressar o meu talento, a minha vontade de desenhar na madeira. Então, hoje eu posso dizer que eu curei essa questão do desenho. Até um tempo atrás, isso era mal resolvido dentro de mim, né? Era uma coisa que me dava saudade, que me dava vontade, né? E quando eu comecei a trabalhar com a madeira e comecei a expressar a minha arte na madeira, né? na escultura, nos desenhos, aqui na madeira, na oficina, isso foi se curando. Então posso dizer para você que a dor que o medo me causou
na época dos desenhos, hoje a madeira já me curou, né? Hoje eu não tenho assim saudade nem vontade de voltar a desenhar, né? Mas eu entendo qual foi o processo, eu entendo qual foi o meu trabalho em relação a isso, né? Entendo qual foi o processo que eu tive que passar em relação ao medo, em relação ao desenho, para hoje conseguir me libertar e fazer o que eu faço aqui, junto com a madeira, né? Fazendo as artes, fazendo as esculturas, né? Então isso me fez um bem. Então o exemplo que eu quero dar hoje para vocês, assim, colocando uma situação minha, pessoal, é justamente isso, assim, não deixem coisas que foram abafadas pelo medo sem resolução. Porque se você deixar sem resolução, isso vai voltar o tempo todo, isso é cíclico, né? Tudo nessa vida é cíclico. Né? E isso vai ficar voltando para você, vai ficar voltando, vai ficar como aquela saudade, né, que você nem sabe de onde é, do que, mas de repente você tem uma saudade, de repente você vê um filme com uma pessoa com um extremo talento lá fazendo uma pintura e aquilo te emociona, você chora e você não sabe por que você está chorando, né? Por quê? Porque você podia estar exatamente naquele lugar, você podia estar fazendo aquilo. Eu passei por isso, assim, eu passei por essa situação, eu estou dando exemplo meu, de ver filmes assim de pintores e ficar triste, né? E eu não sabia por que eu estava ficando triste, né? Hoje eu vejo, por exemplo, trabalhos assim de escultores maravilhosos fazendo a coisa tal, e eu ainda sinto um pouquinho de saudade. Eu sinto um pouquinho de, cara, isso é maravilhoso, eu quero, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás disso, a gente tem que buscar sabedoria, treinar, praticar, e não interessa a idade, galera, sabe? Não interessa a idade. Eu não estou aqui com 20 anos, 30 anos falando isso para vocês, né? Eu já tenho 52 e estou correndo atrás do meu sonho, estou correndo atrás da minha realização, correndo atrás daquilo que o meu coração fica feliz. E uma das coisas que ele fica muito feliz é estar aqui falando isso para vocês, né? Tentando ajudar vocês também, tentando tirar vocês daquele lugar, né? Então, assim, se eu conseguir resolver várias coisas em relação ao medo, em relação à preguiça, em relação ao medo de me colocar frente à câmera, ao medo de me expor para vocês, tudo isso é uma batalha que eu estou vencendo dia a dia, que eu já venci, que eu continuo vencendo dia a dia, e é um incentivo para que vocês façam o mesmo. Né? Eu conheço pessoas que estão aí desse lado assistindo esse vídeo, você, por exemplo, que tem talentos incríveis, né? Eu vejo pelos nossos alunos. Tem alunos nossos que surpreendem a gente quando mostram um projeto, que você fala, cara, o cara não sabia nada, e olha o talento que tem por trás, né? E dentro do nosso grupo lá do Telegram, os alunos se sentem à vontade de mostrar, porque está todo mundo falando a mesma linguagem, está todo mundo se incentivando, né? Então todo mundo se sente à vontade de mostrar os seus talentos, as suas habilidades, né? E ficam felizes com o retorno que está. Então esse é um dos pontos altíssimos do nosso curso, né? Porque esse grupo ele é extremamente valioso, né? É uma família realmente assim que se ajuda, se incentiva. E, nossa, acho que 80% do valor é só esse grupo. Eu acho que o curso é o bônus, tá? Então, esse incentivo eu queria dar para vocês. Busquem dentro de vocês aquilo que vocês não fizeram, aquilo que vocês tinham muita vontade de fazer e vocês não puseram porque a vida não deixou, porque você não deixou, né? E comecem a pôr isso para fora hoje, comecem a descobrir o que é e comecem a fazer isso, nem que seja de uma forma diferente, como eu. O meu negócio era o desenho, eu gostava de me expressar visualmente, né? E hoje eu me sinto satisfeito, porque eu estou fazendo isso com a madeira, né? Estou fazendo isso com os projetos, tá bom? Só mais uma coisinha antes da gente terminar. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a live. Tá rolando. Uma coisinha só antes da gente terminar. Vocês estão vendo aqui uma poltrona, né, em cima da minha bancada. E eu queria dar esse exemplo assim, o que é a liberdade criativa, né? O que é você ser aberto para a criatividade. Essa poltrona eu fiz para colocar aqui no meu jardim,
né? Logo, logo vocês vão ter... vai estar disponível para vocês o passo a passo de como que foi feita essa poltrona. E eu coloquei ela de novo aqui em cima da bancada para fazer uns ajustes aqui nos pés dela, que precisaria terminar. E eu acabei aproveitando a estrutura dela para fazer a nossa pena, né? Então assim, eu dei uma adiantada na pena e estou gravando algumas cenas para vocês com o uso da Dremel, né? Com esse chicote aqui. Dando essas dicas para vocês de como vocês podem usar a Dremel, né, essa micro retífica, para fazer esse tipo de arte, tá? E eu acabei usando a poltrona como apoio, como estrutura para fazer em pé. E cara, eu curti demais isso, curti demais a altura que ficou essa poltrona em relação ao trabalho que eu estou fazendo. Curti demais ter essas aberturas aqui da poltrona para prender o sargento, para deixar as ferramentas apoiadas, né? Inclusive até o encosto ficou legal, porque eu prendi aqui uma coisa para segurar a Dremel. Eu curti demais isso. E ao mesmo tempo que eu curti isso, já me deu uma ideia. Eu falei, cara, eu vou fazer uma bancadinha, né? Uma bancada aberta, assim, com essas ripas abertas no meio, né? Retinha, não inclinada como é a poltrona. Mas justamente dessa altura, para que eu possa fazer os trabalhos assim, esses trabalhos que você precisa ficar mais perto da peça, numa altura mais confortável do que com a bancada. A bancada está muito abaixo. A bancada é legal para você fazer uns trabalhos maiores, né? Você serrar, essas coisas. Mas esse trabalho que você precisa estar próximo, assim, fazendo detalhes, essa altura eu achei fantástica. Então eu me permiti a enxergar a situação e falar, putz, cara, eu vou fazer uma situação dessa para mim. Uma mini bancadinha para eu trabalhar com as esculturas, onde eu tenho a facilidade de prender as coisas e onde fica mais perto dos meus olhos, né? Onde eu não preciso ficar curvado, eu não preciso ficar sentando, né? Porque eu gosto também de fazer em pé, assim, né? Ter essa facilidade. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que esses exemplos que eu dei hoje, assim, de criatividade, de confronto ao medo, de busca dos sonhos, tenha mexido um pouquinho com vocês. Não esquece de ver as outras lives, que tem conteúdo muito legal para vocês. E a gente se vê na segunda-feira com força total, com força toda. Eu nunca acerto essa frase, mas uma hora eu vou acertar. Tá bom, cara? Com a força toda. Não, com toda a força. Tá vendo agora? Com toda a força, galera. Até segunda-feira, um bom final de semana e poeira, hein? Vamos lá, um abraço.